E pessoal, boa tarde. Nós vamos dar continuidade, né, no nosso próximo assunto aqui, na disciplina de cultura afro, que nós temos por o objetivo de entender um pouco dessa interação da história do Brasil com a história africana, né, como foi estruturada a vinda de milhares de africanos na condição de escravos para o Brasil. Para isso, nós começamos a falar lá no início do ano sobre o continente africano. Falamos das principais civilizações da antiguidade, como foi desenvolvendo ao longo dos anos o continente africano, né, grandes civilizações no interior do continente. E depois, nos últimos assuntos, nós falamos sobre o continente americano, antes da chegada dos europeus e no momento que eles chegam aqui, tanto aqui no Brasil, que é o que vai ser o nosso foco, mas também tratamos do continente americano, de colonização, onde foi colonizado pelos espanhóis, né? Falamos sobre os astecas e os maias. No caso, hoje nós vamos falar um pouco já, após a chegada dos europeus, dos portugueses aqui onde viria a ser o Brasil, e como eles foram organizando um sistema de exploração, um sistema político, né, e a sociedade colonial que acabou sendo estruturada com base na mão de obra escrava. Nós vamos chegar lá. Aí hoje nós vamos começar falando como se deu a questão administrativa dessa região. E para isso nós vamos falar sobre a organização política e o antigo sistema colonial. Nós já sabemos, vocês desde as séries iniciais, vocês sabem que os portugueses chegaram aqui em 1500 na região de Porto Seguro, na Bahia, aqui na Bahia, e qual era o contexto daquele período? Os portugueses, os europeus como um todo, eles estavam em busca de metais preciosos que eles comercializavam, eram produtos bem apreciados na Europa, vocês já viram falar sobre isso, e esses metais preciosos eles tinham que vir da Ásia, né, da região da Índia e alguns da região da China. E algumas dificuldades os portugueses enfrentavam, que eram os atravessadores, porque os produtos que vinham por caravanas, né, em grande parte do seu percurso, depois por embarcações para cruzar o mar Mediterrâneo, acabava passando por muitos comerciantes e chegavam até a Europa já bastante caros. E aí é quando eles começam a questão da expansão marítima, que vocês já estudaram, tanto ano passado, e já cheguei a falar disso muito com vocês, quanto esse ano. E é nesse contexto que os portugueses têm acesso aqui ao litoral do Brasil, né, nas grandes navegações que buscavam estabelecer um comércio com as Índias. E aí, como a atenção deles estava voltada para esse grande comércio que gerava muito lucro com o Oriente, né, o comércio com as Índias, o comércio das especiarias, eles vieram aqui, deram uma observada nas terras. O sonho deles era encontrar logo de cara metais preciosos, né, ouro, prata, porque isso, obviamente, seria uma grande riqueza, mas não encontrando e vendo que o território era imenso, não seria fácil explorar para procurar de uma hora para outra. Eles chegam aqui em 1500 e vão continuar uma atenção, com a atenção voltada para o comércio oriental. E isso fez com que, ao longo de aproximadamente 30 e poucos anos, o comércio aqui, o contato dos portugueses com o território que hoje é o Brasil, foi um contato mais de exploração do pau-brasil. E só depois é que eles vão começar a fazer a exploração de fato, a partir de 1934. Nós vamos ver aqui, 1534, desculpa.
Então vamos lá. O território americano, que a monarquia portuguesa julgava era imenso. E a presença de navegadores espanhóis, franceses e ingleses ameaçava seus domínios. Isso porque, ao longo desses 30 anos, os portugueses chegam em 1500. Ao longo desses 30 anos, de 1500 a 1530, como eu disse, os portugueses chegavam, fizeram ali alguns contatos com os indígenas no litoral e, através de um processo chamado de escambo, que era a troca, eles traziam algumas produtos simples da Europa, como espelho, ferramentas de ferro, né, um machado, um facão, coisas simples, e acabava trocando isso. Né, em troca desses presentes que eles traziam para os indígenas acabavam enchendo as embarcações dos portugueses de madeira. E aí foi basicamente o comércio de madeira que predominou ao longo desses 30 anos. Só que a costa brasileira, esse litoral brasileiro é imenso. E para Portugal observar esse litoral era completamente difícil, porque outros países, tanto navegadores espanhóis como franceses, ingleses, começaram a ficar de olho nessa região, e isso gerou uma preocupação, que os portugueses começaram a perceber que eles poderiam perder parte desse território para esses outros países europeus. E aí, em 1534, para tentar solucionar essa situação, é quando a coroa portuguesa ela resolve adotar o sistema de colonização que eles já tinham desenvolvido nas ilhas de Açores e na Ilha da Madeira, que eram regiões atlânticas colonizadas pelos portugueses. Né? Que esse sistema de colonização era o chamado de capitanias hereditárias, que consistia em que o rei português dava aos súditos, né? Ou seja, os súditos portugueses eles recebiam grandes extensões de terra, né, e que seriam encarregados, e eles, ao receber essas terras, eram encarregados de garantir o povoamento, realizar a exploração econômica e também exercer o poder, né, o governo e o poder de justiça. Que aqui no Brasil ela foi dividida desse jeito aqui, ó. Nós vemos que aqui foi dividido em grandes extensões de terra, vendo por exemplo aqui, ó, isso aqui era um grande estado, né? Se a gente for ver, é um território imenso cada capitania dessa. Isso aqui era dado a uma pessoa. E aqui nós temos o nome das pessoas que receberam essas capitanias. Como por exemplo a capitania de Ilhéus. Foi recebido por um cara chamado Jorge de Figueiredo Correia. E a capitania de Porto Seguro foi para Pero de Campos Tourinho. Então, cada uma dessas capitanias foi recebida por uma pessoa. Essa pessoa recebia o nome de capitão donatário, né? E ele recebia essa doação dessas terras e ele era encarregado pelo rei de fazer o povoamento dessa terra e evitar a ocupação por outros países e também de explorar economicamente essa região. E ali ele passava a ser o governante daquela região. Os direitos que eram concedidos a esse capitão donatário, essa pessoa que recebia a terra, eles eram indivisíveis, né? Eram hereditários e intransferíveis, ou seja, indivisíveis é porque depois que ele recebia uma região dessa, ela não era mais dividida com ninguém, a não ser que nós vamos ver, ele ia colocar pessoas abaixo dele, que fosse subordinada a ele, e ele podia conceder terras para essas pessoas explorar, que nós vamos ver aqui que são as chamadas sesmarias, que são lotes de terras. Então, ao receber essa grande faixa de terra, ela era indivisível, que o rei não dividia mais com ninguém, ele tinha doado para aquele capitão donatário. Ela era hereditária, porque na morte do capitão donatário, a família dele, o filho, ia continuar, né, com a posse, e era intransferível, porque uma vez que ele recebeu, ele não podia chegar e passar para outra pessoa. Se ele não quisesse, ele tinha que devolver para o rei. Então, aí o capitão donatário ele teria que fundar vilas, colocar autoridades para exercer o comando militar na capitania, né, e também podia conceder sesmaria, que era lotes de terras, ele podia subdividir a região
e doar também lotes de terra para outras pessoas, para que essas pessoas explorassem economicamente. É claro que aí ele teria um lucro em cima e a coroa também ganharia com os tributos. O sistema de capitanias não garantiu aos portugueses o domínio das novas terras, né? Porque uma região muito grande, a população portuguesa, se viesse todinha, saísse lá da Europa, toda a população portuguesa e viesse para ocupar essa região, aí não seria suficiente para ocupar todos os espaços, né? Porque isso aqui vai dar uns 10 Portugal, né? No mínimo aqui, colocando bem por baixo. Então era muito difícil, né, uma pessoa só receber uma grande extensão de terra dessa e ele conseguir trazer gente para ocupar essa região. Então já veio um grande problema para que não garantisse o domínio sobre essas terras, é a questão da extensão. Mas também temos que lembrar que essas terras eram habitadas pelos povos indígenas, né? E aí houve muitos conflitos, né, dos portugueses com os povos indígenas e também houve por parte dos donatários que receberam essas terras um certo desinteresse por vir explorar essa região, porque ficava muito caro. A pessoa tinha que ter muito dinheiro para trazer bastante gente para cá e começar o processo de exploração, iniciar o processo de exploração que começou aí com a cana-de-açúcar. Não era muito fácil, não era uma coisa que era só chegar e fazer, né? Demandava muito investimento. Então tiveram donatários que não chegaram entre esses que receberam essas terras. Tem alguns que nem chegaram a vir aqui na América conhecer essa grande extensão de terra que ele tinha ganhado. E isso provocou o fracasso dessa experiência colonizadora, né? Passou alguns anos se passaram e o rei percebeu que tinha falhado esse sistema de capitanias. Apenas duas acabou se desenvolvendo, produzindo alguma coisa. As demais não conseguiu. Então, a questão que era fundamental para o reino português era estabelecer, né, uma atividade econômica que fosse estável, né, fosse viável, fosse estável e que sustentasse a ocupação no povoado, a ocupação e o povoamento por colonos brancos, né, pelos portugueses. E aí a extração do pau-brasil ela dependia da disposição dos indígenas, que tinham outras referências culturais de sociedade. Apenas a exploração do pau-brasil não gerava muita riqueza, porque quando eles chegavam aqui para tirar as madeiras, quem fazia essa extração e carregava as embarcações eram os indígenas. No primeiro momento, isso foi bem tranquilo, apenas com a troca de alguns produtos, eles traziam coisas que eram desconhecidas dos indígenas, coisas de pequeno valor, mas que os indígenas não conheciam, ficavam encantados, e no primeiro momento eles carregavam essas embarcações. Com o tempo, que os portugueses começaram a chegar e cada vez mais colocando os indígenas para trabalhar muito, eles começam a estranhar isso porque eles tinham referências culturais diferenciadas. Os indígenas eles não eram acostumados a trabalhar dessa forma, eles não eram acostumados a ter um trabalho ali além do que fosse necessário para a sua subsistência. Nós falamos lá atrás sobre o que era trabalho de subsistência, posse coletiva da terra, né? Então eles não tinham essa ideia de trabalhar para outras pessoas. São referências culturais de sociedade diferentes. E aí, por mais que o trabalho da derrubada do pau-brasil estivesse integrado à vida do nativo, em pouco tempo o recebimento de artigos europeus deixou de despertar o interesse. Derrubar um pau-brasil para fazer uma casa já era coisa que eles faziam há muito tempo. E aí quando os europeus chegam ali, aquela madeira para eles, uma madeira que tinha muita, eles viram ali o interesse dos europeus e eles trazendo ali para eles vidros, né, espelhos, objetos de pouco valor, mas que eram desconhecidos. Então ali eles faziam aquilo ali como se fosse ali uma coisa legal, que fosse uma troca, né, eles não estavam percebendo que os europeus estavam invadindo o seu território no momento. Só que aí, a partir do momento que isso começou a
ter ali uma constância maior, chegando muitas embarcações portuguesas, querendo mais madeira. Isso deixou de ser, aqueles produtos que eles traziam deixou de despertar interesse e deixou de ser interessante para os indígenas. Porque eles não eram acostumados a ficar o dia todo trabalhando. Eles eram acostumados a trabalhar até o momento que era necessário, né, para atender às necessidades do dia a dia e se divertir. Né? Isso fazia parte da cultura deles. Então, de 15 capitanias hereditárias, apenas a capitania de Pernambuco e a de São Vicente tiveram desempenho satisfatório, né? Onde o principal motivo do sucesso dessas capitanias foi a execução de um plantio mais organizado do cultivo de cana-de-açúcar. E aí a experiência apontava qual seria a solução para o controle efetivo da região, né, dessa possessão de terras portuguesa, que seria a exploração da cana-de-açúcar. E aí, passado alguns anos, né, com o fracasso dessas capitanias hereditárias, além de estabelecer o domínio português, né, tirar o risco de outros países europeus dominarem regiões que até então os portugueses estavam ali sob o domínio português, e a gerar um lucro, né, a gerar uma atividade que fosse lucrativa para a coroa portuguesa, ele decide mudar. Né? Ao fazer as capitanias hereditárias, ele tinha descentralizado o poder, né, onde cada capitão hereditário ele era o senhor da sua terra, ele tinha um poder soberano ali, o poder de administrativo, o poder de justiça, mas diante do fracasso dessa divisão de poderes, a coroa portuguesa, vendo que as capitanias hereditárias não garantiam a defesa do território, né, recém-conquistado, e também em razão desse insucesso, né, e por considerar excessivo o poder dos capitães donatários, a coroa decidiu, em 1548, menos de 20 anos depois, criar o que ficou conhecido como o governo geral. A intenção do governo de Portugal era tentar centralizar a política de exploração dos domínios americanos. Afinal, os franceses continuavam a invadir o litoral da América Portuguesa. Então a intenção era tentar centralizar a política, né, e tentar barrar essa invasão de outros países europeus. A instituição do governo geral ela limitou o poder dos capitães donatários, ou seja, agora o governo geral está acima do poder do capitão donatário, ou seja, cria no Brasil um poder centralizado. E esse poder, os capitães donatários tinham agora que se submeter à administração do governador geral. Né? Então o governador geral ele era escolhido e nomeado diretamente pelo rei, era alguém colocado diretamente pelo rei, era uma espécie de delegado de confiança da metrópole. Ele tinha agora a incumbência de defesa militar interna, né, na luta contra os indígenas, e também a defesa militar externa, né, contra os invasores, os outros países europeus. Tinha a incumbência também de aplicar a justiça, de criar as leis, né, para o território português, também de arrecadar os impostos que eram devidos à coroa. As pessoas que já estavam explorando economicamente a região deviam pagar impostos à coroa. E também ele tinha que estimular as atividades econômicas, né? Produzir cada vez mais, porque isso geraria mais impostos e seria interessante para a coroa. E para defender o território era necessário, né, a fundação de vilas e de povoados. Os governadores gerais tiveram dificuldade para impor autoridade, né, uma vez que durante quase 20 anos o sistema ele era descentralizado. Então houve resistência dos capitães donatários, que estavam acostumados a ser senhor de tudo e não estar com seu poder limitado. Né? E também uma das dificuldades era a extensão do território que era administrado, num momento que não tinha meios de comunicação eficiente, né? Com um território que era muitas vezes o território do Império Português e que deveria ser administrado por esse governador geral. O problema da centralização administrativa ele
repousava na necessidade de atrair colonos e mantê-los no domínio de além-mar, ou seja, do lado de cá do oceano, né? Para administrar era necessário trazer pessoas de Portugal, e isso às vezes não era muito atrativo, né? Lá em Portugal, né, havia cidades já bem padrões da época bem avançados, e essas pessoas não queriam sair de lá para vir para cá, para um lugar que estava iniciando, né, o processo de formação de cidades, onde o maior contato das pessoas era com pessoas indígenas que não tinham a cultura europeia. Então não era algo que as pessoas queriam fazer. Vinham para cá muito pessoas aventureiros que gostariam de ficar ricos, né, encontrar alguma riqueza. Então, enquanto alguns poderes eram retirados das mãos dos fazendeiros, dos capitães donatários, estabelecia-se órgãos de instituições com o objetivo de incentivá-los a participar da política e da administração local. Ou seja, é uma tentativa de troca. Está tirando um certo poder, né, dos capitães donatários, mas em troca criando instituições políticas que também essas próprias pessoas deveriam participar ali localmente da administração, e aí que eles eram considerados os chamados homens bons, né, que eram os brancos europeus que tinham vindo fazer essa exploração do território. Então, aí nas vilas e nas cidades foram criadas as chamadas câmaras municipais, que eram órgãos encarregados de exercer a função administrativa, judicial, policial e financeira da localidade, ou seja, ele administrava totalmente a localidade. E aí havia aí as eleições para as câmaras, que só quem podia participar eram os chamados homens bons, ou seja, os portugueses, né, fazendeiros, né, pessoas que tivessem terras, né, ricos, pessoas que tivessem posses. Também os clérigos participavam, né, pessoas ligadas à igreja, funcionários públicos do império e pessoas que tinham títulos nobres. Né? Não era qualquer português que vinha para cá e chegava aqui, só pelo fato de ser português ele era considerado um homem bom, que entrava para essa questão administrativa. Os europeus nessa época eles eram muito assim, tinha muito essa questão de quem era nobre e quem não era nobre. Quem era nobre tinha todos os privilégios e quem não era nobre não tinha. Então quem não era nobre era até difícil de vir para cá porque não tinha dinheiro. Então para vir para cá já tinha que ter algum dinheiro. Então era um indivíduo que era nobre. Excluía dessa administração, portanto, as mulheres, os escravos, pessoas que eram pobres, judeus, estrangeiros e pessoas que desenvolvessem trabalhos manuais. Né? Com elevado grau de autonomia, as câmaras eram o principal espaço de expressão dos interesses dos poderosos dos municípios. E aí a ideia era que tinha que estabelecer as vilas, os povoados e passar a produzir, porque só assim passaria a dar lucro e ser viável a exploração. Porque a partir do século XVI, a América ela torna-se uma vasta área destinada a produzir mercadorias para ser vendidas no mercado internacional, o que rendia muitos lucros à metrópole. Enquanto os espanhóis, que logo de cara, lá na sociedade azteca, na sociedade maia, encontraram toneladas de ouro e prata, os portugueses não conseguiram encontrar minas de metais e de pedras preciosas na América. A diferença que teve, a grande diferença entre a exploração, assim, no primeiro momento, a exploração portuguesa e a exploração espanhola era essa questão do metais preciosos. Os espanhóis encontraram sociedades que já conheciam a extração do ouro e prata, principalmente no Império Inca, que nós não falamos, mas a América do Sul encontrou muito metais preciosos, minas de ouro e prata, e enquanto que na região portuguesa, que é onde é o Brasil, nesse momento os povos que viviam nessa região não conheciam a extração do ouro e da prata. Então, os portugueses se viram obrigados a partir para a produção da cana-de-açúcar, né, para estabelecer a conquista colonial portuguesa. E a partir da implantação da cana-de-açúcar, aí essa conquista ela vai ganhar
impulso, que aí começa a questão da produção em larga escala. A partir de 1530, o açúcar passou a ser produzido em larga escala nas terras americanas. Aí foram criados os chamados latifúndios, que eram grandes extensões de terra, né, onde eram plantados, né, as mudas da cana-de-açúcar, essas canas-de-açúcar foram trazidas pelos portugueses. Essas unidades, nesses latifúndios, especializavam-se na produção de um único produto. Então, por isso a gente diz que eles eram latifúndios de monocultura, que produzia a cana-de-açúcar apenas um único produto. Então, eles eram propriedades monocultoras e voltadas com a produção para o mercado externo. O trabalho, né, nessas grandes fazendas, nesse grande latifúndio, era realizado por indígenas, né, que passou a ser escravizados pelos portugueses, e também por africanos, né, africanos escravizados. No caso, os indígenas recebiam nomes, eles chamavam os indígenas de negro da terra, e os africanos eles chamavam de negros de Guiné. Até o final do século XVI, a escravidão indígena ela foi amplamente empregada nos engenhos de açúcar, mas foram os africanos escravizados que acabaram por se tornar a principal mão de obra utilizadas. Né? Então, utilizou amplamente a mão de obra indígena como escrava, mas acabou sendo os africanos a mão de obra mais utilizada. E aí, dessa forma, se articulava em torno da produção açucareira as possessões de Portugal dos dois lados do Atlântico, né? Aqui produzindo o açúcar e mandava do outro lado. Primeiro, havia possessões portuguesas na África, né, onde eles iam adquirir escravos, traziam para cá, faziam a produção de açúcar e esse açúcar era mandado para a Europa. Né? Então a produção em larga escala de um único produto, voltada para o mercado externo, realizada em latifúndios e utilizando mão de obra escrava. São as principais características do sistema de produção chamado plantation. Né? Então plantation é isso, a produção em larga escala, ou seja, produzindo muito produto em grandes propriedades, que eram realizadas com base na mão de obra escrava e que esses produtos eram exclusivamente voltados para o mercado externo, para a Europa. E essa estrutura econômica, que foi comum em diversas partes da América, não só apenas aqui na América Portuguesa, mas também na América Espanhola, ela manteve com essas características até em meados do século XIX. E aí, isso vai ser importante, né, nesse processo, o açúcar. Então, à medida que os negócios na América se ampliavam, devido ao desenvolvimento da lavoura açucareira, a ocupação lusitana, a ocupação portuguesa, ela prosseguiu, né, ela progrediu. A produção do açúcar ela atraiu portugueses que formavam os núcleos populacionais, que eram as vilas e as cidades, né? Os povoados, depois viravam vilas e depois foram constituindo em cidades. Então, a cidade de Salvador, por exemplo, começou a ser construída em 1549, assim que chegou aqui o governo geral, né? E aí passou a ser a primeira capital da colônia e permaneceu como capital da colônia, ou seja, a sede do governo, até 1763. Então, a administração colonial ela tornou-se então bem mais complexa e integrada às instituições do Império Português. E, gradativamente, ou seja, aos poucos, as capitanias hereditárias elas foram incorporadas pela coroa, foram retirando os poderes que tinham sido concedidos aos capitães donatários, e aí e recebendo o nome de capitanias reais. E as funções do donatário passaram a ser a de um capitão-geral, ou o governador nomeado pelo rei. E aí a primeira capitania a retornar o controle da coroa foi a capitania da Bahia, né, já em 1548, onde foi fundada a cidade de Salvador, e a última foi a de Porto Seguro, em 1559. Para não ficar muito grande o vídeo, que eu sei que fica ruim para vocês
assistirem, né, no celular, nós vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula eu continuo, vou deixar aí algumas questões para vocês já ir respondendo da aula de hoje, e na próxima aula a gente continua falando sobre o que foi essa estrutura do plantation. Ela se dava dentro de uma característica da econômica europeia, que era o chamado mercantilismo. E vamos continuar falando sobre mercantilismo, sobre o sistema econômico colonial, né, o sistema colonial que integrava, no caso, a colônia e a metrópole, e terminaremos o nosso conteúdo. Certinho? Até a próxima aula.